Hello, pessoas! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Gabi Cruz. Aqui quem fala é Johnny Cruz. E nós estamos no nosso JohnnyCast, um podcast em que a gente conversa sobre tudo de composição. Eu estava assistindo com o Johnny o primeiro vídeo dele que ele fez nesse canal. Por favor, não vá. Mentira, eu vou colocar um card aqui. Não vá lá pra assistir. Né? E aí, a gente estava vendo esse vídeo e tal, e estava muito ruim. E a gente estava conversando sobre a ideia de a gente talvez repaginar esse vídeo, o Johnny contar a história dele para vocês de uma outra forma e tal, de uma forma um pouco mais dinâmica, com perguntas. Então, é isso aí, o nosso tema de hoje é a história do Johnny. Então, Johnny, começa contando pra gente como que é a sua história com a música, assim. Quando que a música entrou na sua vida? Como é que foi isso? Então, eu nasci numa casa, né, onde o meu pai é músico, ele é compositor e tal, então eu cresci numa casa onde tinha música o tempo inteiro, né, então eu sempre fui muito estimulado a isso, né. Eu sou o primeiro de 4 irmãos, mas mesmo quando eu era muito criança ainda não tinha nenhum irmão, meu pai estava sempre compondo, meu pai, ele compõe muito, né, a Gabi conhece, sabe como é que é, o tempo todo meu pai tá cantando, tá com o violão na mão, tá, enfim. Você já gravou quantos discos? Ele gravou, eu acho que foram 3 ou 4, assim, né? Isso tudo na época que eu era criança. Assim. Disco mesmo, de vinil. Eram uns discos de vinil e tal. Então, eu vivi num ambiente onde o tempo todo meu pai estava tocando as músicas dele, eu via ele toda hora com uma caneta na mão, escrevendo alguma música, fazendo alguma coisa. Então eu fui, assim, o meu início na música foi quando eu nasci, né? Eu nasci nesse ambiente, eu acho que isso foi muito bom, isso me influenciou muito, né? Eu sempre, quando eu era criança, eu gostava muito de pegar qualquer palitinho que eu vinha na reta para poder ficar batucando, né? Mas seu pai não era baterista? Meu pai não era baterista, mas o tempo todo eu estava envolvido com música e acaba que a criança, a coisa mais fácil para ela lidar musicalmente é com o batucado mesmo, né? Uma criança não consegue pegar um violão e já sair tocando. Consegue sim, olha os japinhas aí, ó. Tem isso, né? Mas era a forma que eu tinha, eu vi meu pai, inclusive, meu pai, ele... talvez eu vou tentar achar, às vezes, se a gente tem alguma foto disso aqui. Ele comprou uma cadeira que era mais ou menos dessa altura, assim. A cadeira devia ter 1,5 metro, mais ou menos. E ele comprou essa cadeira para tocar violão, porque quando eu era criança, bem bebezinho assim, ele fala que ele não conseguia sentar no sofá, na cadeira para tocar, porque eu ficava lá o tempo todo atrapalhando. Então ele comprou um banco mais alto para tocar. Eu acho que eu sei, é uma foto que tá você e todos os seus irmãos assim no chão. Eu acho que tem esse banco Vamos achar. nessa foto. Então, enfim, aí a forma que eu tinha para poder, né, de alguma forma, assim, interagir com meu pai era batucando, né, tocando alguma coisinha e tal. Até, na verdade, eu com 2 anos de idade eu ganhei uma bateriazinha dessas de plástico do meu avô. E por conta dessa bateriazinha eu meio que me assumi como baterista, né? Então minha infância inteira eu tocava na bateria, eu gostava de tocar bateria. Não era só seu pai que era músico, né? Não era só meu pai. Da família do meu pai, todas as minhas tias cantam muito bem. Eu tenho uma tia agora, tadinha, ela já tá mais velha e tal, tá mais debilitada, mas ela tocava muito bem violão, a tia Maria. Tocava muito bem violão, cantava, enfim, todo mundo. Suas tias têm um grupo, né? Minhas tias são cantoras, elas cantam nas igrejas, saem pra cantar assim, elas fazem tipo turnê, assim, elas têm um grupo bem, não sei se é famoso. Né? Isso é do lado do seu pai, mas do lado da sua mãe também? Do lado da minha mãe também, meu avô era maestro de coral, né? Meu avô sabia tudo de teoria musical, partitura, não passou pros filhos, né? Mas sabia. Eu tinha um tio por parte de mãe, que é o tio Jonas, que ele, pelo que conta, né, porque eu não conhecia ele, morreu com 18 anos, morreu muito novinho, mas ele era muito ligado em bossa nova, essas músicas mais com acordes com muita dissonância, enfim. E na verdade você veio a este mundo por causa da música, né? Na verdade meu pai conheceu esse meu tio. E aí formaram uma banda. Formaram uma banda e aí meu pai veio a conhecer minha mãe porque meu pai era da banda do meu tio, que era irmão da minha mãe. E aí eles se conheceram, enfim. Então assim, a música tá, né, na veia, pensando assim no contexto das 2 famílias, mas é interessante, porque do meu pai nem meu avô toca, nem minha avó toca, né? É mesmo? Então a música veio... E cantar?
Também não, Não? né? A música veio muito da parte dos meus tios e do meu pai mesmo, né? Da parte do meu pai. Da parte da minha mãe, meu avô era musicista e tudo mais, mas ele era musicista amador também, não era profissional, ele era maestro de coral da igreja lá, que era na Assembleia de Deus, né? É, e aí eu tinha esse meu tio que tinha isso, tinha essa habilidade, a tia Ivone, né, que era uma das minhas tias, tocava também violão, ela sabia tocar violão clássico, tinha umas coisas de violão clássico assim. Quando ela estava mais velha, ela já não tinha um problema nos dedos, ela não conseguia tocar mais. Mas ela tocava, todo mundo lá de alguma forma se envolveu com a música, né? E aí eu cresci foi nesse ambiente, eu acho que isso foi muito assim, me influenciou muito, né? Pra eu querer estar mexendo com música, ouvindo música. Todo encontro tinha música, tinha Todo gente encontro. cantando. Tocando. Até hoje, todo encontro da família tem música e música alta, música assim, né? Pra não deixar conversar. Vai encontrar no sítio, põe a caixa de som no último volume. É tipo assim, né? Queria te perguntar assim, você falou que começou batucando, então no começo foi mais para essa ideia de bateria, hoje você se considera assim, especialista em qual instrumento? E me conta o caminho do começo para agora. Então, o início da minha vida musical foi bateria mesmo. Eu ganhei essa bateriazinha com uns 2 anos de idade e até meus 12, 13 era o único instrumento que eu sabia tocar, né? Então, pegava panela para bater? Nunca pude ter bateria em casa, porque eu morava em apartamento, né? Então, eu inventava, né? Eu tinha um sofá lá de casa que ele, tipo assim, ele tinha um braço, eu sentava assim de frente pro encosto do sofá, né? O braço eu fingia que era o chimbal, aonde eu sentava eu fingia que era a caixa, e aí onde que era o assento, assim, eram os tons, né? Então eu ficava o dia inteiro tocando música, comprava baqueta e ficava lá treinando, né? Treinando rudimentos e tal. O pior é que eu acredito, porque até hoje o Johnny fica usando tudo pra bater, até o vento fica batendo assim. Então meu instrumento da infância até o início da adolescência foi a bateria, foi muito bom, porque foi o que me fez entender ritmo, entender, né, a lógica da matemática do som, assim, né? Nessa época também foi quando eu comecei a compor, eu compus a minha primeira música, entre aspas, com 5 anos de idade, eu falo entre aspas porque meu pai compôs a maior parte, né? Mas você sentou só junto pra eu sentei junto com ele falou para eu dar ideias, mas eu sinto que foi uma coisa minha, porque foi ali que foi o estalo de, não, quando eu for fazer alguma coisa assim, eu quero ter músicas minhas, eu quero compor músicas minhas, né? Aí com mais ou menos 11, 12 anos de idade, eu montei uma bandinha no colégio, e aí eu falei assim, eu era baterista, eu falei assim, eu não quero nem saber, nós vamos, na bandinha, nós vamos cantar as nossas músicas. Aí os meninos falaram assim, mas nossas músicas, a gente não tem música e tal. Não, nós vamos ter as nossas músicas. Eu tô falando dos meninos, mas a banda era eu e o Wellerson, que era o tecladista. Então era baterista e teclado, né? E a banda só durou a 6ª série. Aí depois na 7ª série eu comecei a ter uma banda mesmo, aí eu comecei a fazer música. Só que nessa fase de fazer música eu vi que bateria não servia pra nada pra fazer música, porque eu queria, né, ter um instrumento para acompanhar. E eu não sabia tocar violão, enfim. Aí eu resolvi aprender o tal do violão. Quantos anos? Porque você tá falando 6ª, 7ª série, isso é meio vago, porque hoje em dia não se hoje fala mudou, mais, né? Com 11 anos, 11 para 12 anos, eu montei essa primeira bandinha, que não foi bandinha, né? Era eu mais um colega. Um encontro de amigos. E aí, aí depois um outro ano, que foi o ano, eu comecei o ano com 12 anos e fiz aniversário no meio, então foi entre 12 e 13 anos, eu entrei numa banda que aí efetivamente a gente começou a ensaiar, a gente tocava no colégio, e aí pra essa banda eu comecei a compor, só que pra compor eu senti falta de ter um instrumento que me desse os acordes. Nessa banda você era baterista? Não. Um pouquinho antes de eu entrar nessa banda, eu comecei a aprender a tocar violão. Só que eu aprendi assim, era tudo de ouvidão mesmo, ninguém me ensinou nada. Até meu pai, eu pedi pro meu pai, me ensina violão, aí ele me deu um dicionário de acordes aqui e falou assim, tá aí, pra você aprender. Então eu tive que me virar. Só que eu aprendi um negócio que é uma maravilha da natureza no violão, se chama power accords, que você faz o acorde assim, ó, você põe uma notinha aqui e a outra um pouquinho aqui embaixo e você consegue fazer todos os acordes só com isso. Mesma coisa o tempo todo. Então só com isso eu já conseguia fazer tudo, né? Tipo assim, eu já tinha habilidade muito boa de ritmo. Então eu comecei a compor. Aí nessa bandinha a gente já tocava músicas minhas nessa bandinha.
Mais alguém queria ser compositor ou só você que tinha essa vontade? Só eu, assim, a galera até tentava, mas eu não sei porquê, eu acho que, bom, dos meus 5 anos que eu falei que eu fiz a primeira até essa época, eu já fazia algumas coisas muito ruins. Mas parece que quanto mais você vai fazendo, você faz uma coisa aqui ruim, você faz outra ali ruim, você começa a pegar o jeito. E uma coisa que eu fazia demais era imitar o padrão que eu via nas músicas que eu escutava. Então nessa época tinha o Rodox, que era uma banda que eu amava. E o Rodox, quando eu aprendi o power acorde, assim, eu meio que peguei já todas as músicas que eu conseguia deles, assim. E aí você começa a perceber, as músicas têm um refrão, a música tem uma estrofe, aí geralmente a música tem estrofe, refrão, e depois tem uma outra parte que eu não sabia que era o nome, mas eu sabia que era uma parte meio diferente. Então eu pegava esses modelos e ia incorporando para um tipo de música. Tipo um esqueleto, né? Exatamente. Então, e aí no refrão geralmente tem aquele padrão da música ser um pouco mais aguda, né? Na estrofe um pouco mais suave. Então você vai percebendo isso, né? À medida que você vai ouvindo mais atentamente as músicas. Então eu fui, com base nisso, nesses estudos, eu fui compondo. E aí eu compunha e a galera falava, que legal, essa música é legal e tal. Então começaram a gostar, né? E aí foi o que... uma coisa, porque a pergunta foi sobre o meu caminho do instrumento. Aí, foi por conta de querer compor que eu aprendi o violão, né? Só que aí logo nessa época eu entrei pra bandinha lá da igreja, que era a bandinha dos juniores, que era nessa fase aí, de 12, 13 anos. E aí, tinha dia que eu ia lá tocar, eu tocava era a guitarra, mas eu chegava lá e o cara do baixo não tinha ido. E tinha um outro menino que já estava no violão, aí o pastor chegava e falou assim, não, pega o baixo. Mas eu não sei tocar baixo, não. Toca, vai ficar sem baixo hoje, não pode ficar sem baixo, toca lá o baixo. Aí eu tinha que ir lá pro baixo, né? Aí tinha dia que eu ia pro violão, tinha dia que eu ia pro baixo, tinha dia que eu tocava bateria, porque o baterista faltava. Então nisso eu fui começando a ter um senso de saber como que todos os instrumentos na banda funcionam, né? E é engraçado você estar falando isso, assim, quem nunca viveu esse tipo de ambiente pode até desconfiar do que você está falando. Mas eu vi, e eu sei que realmente esse tipo de ambiente é assim mesmo, tipo assim, tá faltando, então vai, quer dizer, pelo menos no caso da sua igreja, né? Na minha até que não era tanto não, mas na sua igreja é tipo assim, tá faltando, se vira, mas resolve tinha aquela o problema. coisa assim, tem que ter banda, entendeu? Se vira e resolve. Não aceitavam que tivesse só um cara no violão, que pra mim às vezes ficava muito melhor, né? Então ou você... agarrava o boi pelo chifre. Não, e outra coisa, eu tô falando de uma época em que todo mundo tocava mal, não tocava bem. Então era aquela coisa assim, horrenda, maravilhosa. Né? E assim, o Johnny, porque se você não aceita isso, você sai fora, né? Mas se você aceita, você é jogado na fogueira mesmo, né? Então, você se aceitou, né? Ser jogado na fogueira. E igreja é aquela coisa assim, vão tocar em sol. O que é sol? Não sei não. Vai aí que eu vou atrás, vou achando aqui, entendeu? Então, esse negócio do power acorde pra mim foi muito bom, porque eu não pensava em acordes. Eu pensava assim, se o som da notinha que tava em cima do que eu tava tocando, cabia com o que a pessoa tava cantando, entendeu? Não, e o pior é que tem esse contexto de igreja é muito assim, ainda hoje. Tanto que tem muito meme de gente cantando errado. Remove a minha vida, meu estado. Canta comigo. De gente, tem aquele cara do sax, na música lá, ele faz... Tipo assim, gente, vira meme de tão engraçado que é. Mas assim, por mais que a gente ri, é esse povo que o Johnny era antigamente que depois acaba ficando bom. Porque a maioria dos músicos no Brasil hoje, os músicos top que você vê aí, vieram de igreja, vieram desse contexto louco. Que você tem que aprender tudo. Você tem que se virar e tal. Posso falar aqui, de cara, fala assim, Pipoquinha, o cara do baixo, o Bruno Valverde, que toca no Angra, os caras vêm de igreja. Xavier também. Pené Xavier, que é um dos baixistas mais respeitados do Brasil, e por aí vai. Você vai fazendo a lista, é muito músico, assim. Tem no sertanejo, eu sei que tem muito músico. Tem o Abjaldi, que é um dos maiores tecladistas do Brasil, trabalha pro The Voice e tal. Ele vem de igreja também. Toca com Eli Soares, que é um cantor gospel. Enfim, então... essa escola é muito legal, essa escola de pirmilha. É uma escola que vira meme, mas que também te ajuda. Né? Que dá resultados. Então essa foi a minha história, porque aí depois disso, aí eu foquei, aí eu
parei de tocar um pouco bateria e comecei a focar mais no violão, comecei a gostar mais do violão. E do violão fui pra guitarra, né? Então se eu for falar hoje qual que é o meu instrumento principal, é uma mescla de violão com guitarra. Eu gosto de estudar os dois, não gosto de estudar só guitarra, porque eu gosto de violão também, eu estudei violão erudito, né? Eu gosto muito de violão erudito. Então é uma mescla do violão com a guitarra, assim, é o que eu estudo mais, é o que eu sei mais, é o que eu sou proficiente, né? Se eu pegar o violão eu consigo criar qualquer coisa, assim, né? No violão hoje eu já tenho essa habilidade, mas porque desde essa época, desde os meus 12 anos, eu migrei para esse instrumento, assim. Agora, bateria, se eu quiser qualquer coisa assim, mais, não é mais básico, eu consigo até tocar um nível mais avançado de bateria, né? Mas é óbvio que eu não sou um cara assim, faz aqueles firulas, não sou virtuoso na bateria, mas a bateria também é um instrumento que talvez seria o segundo, assim. Pra mim o violão é o que eu sou proficiente e a bateria é o segundo. Violão barra guitarra, né? Violão barra guitarra, depois a bateria. Em terceiro lugar vem o baixo, né? O baixo eu não sou baixista, mas eu faço feijão com arroz e agora eu tô aprendendo muito teclado, né? Eu ia comentar isso, assim, o Johnny, ele é meio nerd nesse sentido, que ele também, além da igreja já botar ele na fogueira, ele se bota na fogueira, porque acho que tem uns 3 anos mais ou menos, ou 4, que ele quis aprender violino. E aí ele falou assim que no final do ano ele ia tocar na nossa reunião de Natal. E foi muito engraçado, assim, não foi muito bonito, não. Mas até que saiu uma musiquinha, você lembra? Saiu muito. Então, assim, ele também se coloca na fogueira, né? Agora ele tá aprendendo flauta. Você podia depois fazer uma apresentação para nós. Flauta é só porque, sei lá, é um instrumentinho legal, assim. Eu tô aprendendo flauta mais para ensinar música pros meus filhos, porque flauta é muito fácil de aprender, né? Então, tô querendo dominar para poder, daqui a pouquinho, a Aurorinha, minha filha vai fazer 4 anos de idade, e eu quero ser mais intencional, assim, com essa parte Legal. musical com ela, enfim. Então é isso. Assim, entrando um pouco nessa questão da música em si, né? Não é nenhum segredo que você fez faculdade de música, mas conta um pouquinho aí dessa trajetória. Então você estava nessa banda aos 12 anos, foi com 12, né? 12, 13 anos, que vocês começaram a cantar as próprias músicas. E aí, me conta dessa trajetória até a decisão de fazer a faculdade de música. Tem um bom caminho aí, tenta... Tem. E você pode ir olhando no horário aí, porque senão a gente Tenta extrapola aqui, né? Ainda mais que eu gosto de contar. Parte 1 e parte 2. Eu gosto de contar isso. Às vezes pode fazer uma parte 1 e parte 2, né? Mas assim, eu, nessa época dessa bandinha, essa bandinha que eu entrei e comecei a cantar minhas músicas era do colégio. E lá no colégio a gente tinha toda semana um negócio chamado assembleia. Que era, tipo assim, todo mundo da série ia lá pro auditório do colégio, e um cara ficava falando lá, né, dando umas palestras, e às vezes eles abriam a oportunidade pra gente tocar. Então eu tocava nesses negócios. Esse cara também cantava músicas que ele próprio fazia. Então, a gente até, talvez, poderia se sentir inspirado por isso, né? Porque ele não o cara que liderava esse momento lá, a Assembleia, ele também compunha algumas músicas, né? Na verdade eram 2, tinha um que falava e tinha um que cantava, né? E aí eles davam oportunidade pra eu cantar, assim, na verdade eu nem entendo por quê, porque ninguém cantava. Você lembra de gente que ficava assim, eu cantava toda semana praticamente, o povo falava assim, Johnny, aí o cara me chamava, vem cá Johnny, aí eu ia lá e tocava. Não, eu não lembro mesmo não, acho que era mais ele, eu lembro dele. Era mais eu, né, assim, abriu essa oportunidade. Então eu tocava sozinho, às vezes com violão, e tocava com a minha bandinha. E era muito louco. Eu, na época... Tipo a banda mesmo ia apresentar? De vez toda em quando... semana vocês faziam apresentação pro colégio? Não toda semana, mas de vez em quando eles liberavam a banda pra tocar como um todo. Mas era quase toda semana eu tocava sozinho. Mas eu tinha, nessa época minha banda era rockzão pesado. Você tinha vergonha, não? Eu tinha, mas foi quebrando a vergonha. Não, e olha só... Quem tem vergonha não aceita essas coisas. Nessa época eu escutava death metal, tinha uma banda que eu gostava muito, ainda gosto, chama Mortification, e eu aquele vocal gutural assim, e eu cantava isso na Assembleia. Eu cantava, era muito engraçado.
Tipo assim, ninguém gostava desse tipo de música, então todo mundo ficava assim, olhando e tal. Eu acho que o povo fazia pra zoar, entendeu? Tipo assim, nossa, aquele menino lá, vai lá, Johnny! Vai lá, canta aquela música lá. Enfim, mas aí eu fui pegando gosto pela coisa, né? E essa bandinha do colégio, a única coisa que a gente fazia era tocar no próprio colégio. Eu comecei a crescer muito também por conta da igreja, porque eu falei, eu entrei nos juniores, por volta dessa época aí, 13 anos, e logo depois eu fui para os adolescentes. E nos adolescentes eu já tinha músicas, então o pessoal começou a gostar das músicas e cantar as músicas. Nesse lugar onde eu ia lá para os adolescentes, na igreja, eu era da Igreja Batista da Lagoinha. A gente tinha um espaço para os adolescentes, que era um espaço próprio dos adolescentes, chamava Aprisco. Cabia umas 400, 500 pessoas. Muito mais. Não, assim, tinha umas épocas que a gente fazia umas conferências e lotava. Tipo, só que a gente 2.000, 3.000 pessoas. É porque a gente punha arquibancada nos lugares que não podia, onde tinha a lanchonete e tal. Eram umas coisas improvisadas. Mas o normal talvez assim, no domingo, que era quando ia mais gente, cabia umas 800 pessoas, por aí. E aí, cara, foi muito legal. Imagina um lugar com 800 adolescentes. Era legal, porque assim, eu cantava as minhas músicas. Imagina, você é adolescente com 14, 15 anos, você tem um ambiente para toda semana você tá cantando as músicas que você fez pra galera, ter feedback da galera. Sem contar que vendo o povo cantar suas músicas te dá mais vontade de fazer mais música pra ver o povo cantando suas outras músicas. E vem uma bola de neve, E né? ainda tinha, na igreja a gente tem muito essa coisa do propósito, que é passar uma mensagem. Então é muito legal você compor uma música pensando numa mensagem que você quer levar para as outras pessoas e ver as pessoas cantando isso, né? Então eu fiquei nesse grupo dos adolescentes dos meus 13 anos até os meus 21. E foi muito legal, porque nesse tempo também a gente tinha essa conferência, esse congresso que a gente fazia na igreja. E foi um congresso que cresceu, teve uma proporção nacional esse congresso. Eu fui tocar em São Paulo, Bahia, eu não fui no Rio de Janeiro, mas teve galera que foi pro Rio de Janeiro. Então imagina um bando de adolescentes indo viajar para outros lugares, cantando suas próprias músicas, era uma coisa muito legal. E nessa conferência, acontecer todo ano, chama Intertim. Eu acho que eles ainda fazem, mas não tem mesmo a mesma cara, né? Não só a mesma cara, mas não tem o mesmo impacto que tinha quando a gente fazia na época que a gente... Não, realmente, assim, quando eu comecei a namorar o Johnny, eu fui no Intertim e, assim, fechava praticamente os quarteirões ao redor, assim, do lugar. E vinha gente do Brasil inteiro, literalmente. Pra poder fazer palestra. Eu dava palestra de composição, eu com 14 anos. Mentira. Com 14, 15 anos eu dava Você palestra. ensinava o povo a compor. Ensinava o que eu sabia fazer, né? Tipo assim, gente, a música tem estrofe e tal, essas coisas assim, basiconas, né? Então você imagina um adolescente de 14, 15 anos dando palestra para 30 pessoas, 40 pessoas, entendeu? Era um negócio muito surreal, essa realidade que a gente pôde viver, né? Eu agradeço muito a Deus, porque eu aprendi muita coisa nessa época por conta dessas experiências, né? E aí, nisso, eu fui aprendendo a compor de um jeito que funcionava para mim e para a galera que escutava. E quando eu saí da rede de adolescentes, com 21 anos, eu estava tocando com o Vinícius Zolato na banda dele, né? Foi até engraçado, porque ele já sabia que eu tinha as músicas e tal. O Vinícius Zolato era um dos pastores lá da Lagoinha, que ele era até famosinho na época. Mas ele falou, Johnny, vamos gravar suas músicas. Só que o que aconteceu? A gente começou a namorar e eu fui para a igreja da Gabi. E na igreja da Gabi, quando eu cheguei lá, eles estavam querendo gravar um disco. Tinha música que dava para usar, inclusive foi usada. Mas a maioria não era aquela música que pegava e falava assim, nossa, que... E as minhas músicas já estavam funcionando muito bem, né? Lá na rede de adolescentes, por causa dessa história toda que eu contei pra vocês. Então quando eu cheguei, eu mostrei... Na verdade, até um dos últimos intertins que teve, o pessoal pediu pra você fazer uma música sobre o tema, né? Ou você que inventou de fazer a música sobre o tema? Não, eles pediram. Então, tipo assim, nessa época foi que ano? 2009, 2008, por aí. Tipo assim, naquela época, acho que foi sua primeira música sob demanda, né? Talvez, Primeira música que você teve que compor sem depender da sua inspiração, o tema Sem Paredes. Foi a música Sem Paredes, E aí, quando eu fui pra Central, o pessoal ouviu minhas músicas e falou assim, nossa, nós temos que gravar, porque eu tava indo. E aí o Zulato até, se ele ver esse vídeo algum dia, né? Ele ficou meio chateado, que falou assim, cara, faltou cristianismo da sua parte. Porque
eu meio que, quando eu entrei na banda dele, eu já tava indo pra Central, e eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui um tempo, mas eles tinham um guitarrista, o cara tava viajando, parecia que o cara ia voltar. Eu falei assim, olha, é temporário o meu tempo aqui, porque eu tô indo pra Central, eu vou viver um ministério lá e tal, então não vai casar de eu ficar mexendo aqui na Lagoinha ainda e na Central, não vai dar certo. Então quando eu fiquei sabendo que o guitarrista ia voltar, esse guitarrista, ele tinha mudado de cidade. Aí eu falei, galera, então, né, agora eu vou concentrar lá na Central. E aí eu peguei todas as minhas músicas e a gente pôs no projeto da Central. Uhum. E eu imagino que ele tava querendo gravar alguma coisa. Mas ele tem que falar também, ué. Não, aí depois ele falou assim, mas enfim, a gente conversou depois. Vocês se resolveram? Ficou tudo bem. Você pode fazer música sob demanda pra ele. Aí eu fui pra Central e a gente gravou o disco, né? Foi o primeiro disco da igreja. E a música tema do disco foi essa música Sem Paredes, que foi a música que eu tinha feito como tema pro último congresso dos adolescentes que eu participei lá, né? E foi muito legal, né? Aí foi a fase que eu vivi dentro da Central, que foi mais ou menos 10 anos, né? De 2010 até 2019, né? Eu me dediquei... Até início de 2020, né? Até início de 2020. Eu me dediquei de corpo e alma lá na Central, assim. E engraçado, a parte musical, então. Eu até comentei dessa música Sem Paredes, sem pensar, agora você tá falando, e o engraçado é que essa música que você fez sob demanda foi o tema do primeiro CD da igreja, Sem Paredes. Não, foi isso que eu falei. Acabei de falar. Então a gente corta essa... É porque eu acho que eu distraí que eu fui olhar ali, mas a gente corta. Não precisa cortar não, tem que passar vergonha. Eu passo vergonha, ela faz umas edições comigo passando vergonha, tem que passar vergonha. Não, mas o canal é seu. Ah, tá, entendi. Mas enfim, aí de 2010 até 2020 foi quando eu levei meu nível pro profissionalismo mesmo. Porque assim, até de 2010 a 2015 eu ajudava voluntariamente lá e a gente gravou o Sem Paredes, foi em 2010. 2010, ele foi lançado em 2011, o disco foi lançado em 2011, né? E nisso aí, gente, além do disco, tinha muito musical que a gente produzia, musical mesmo, igual o Broadway, assim, tipo assim, a equipe, mais de 100 pessoas, com teatro, dança, e as músicas, aquelas músicas mega difíceis, foi a fase que eu comecei a ter que ter um nível de tocabilidade na guitarra profissional mesmo, porque o trem era muito complicado. Eu lembro até hoje de uma música que a música mudava de tom umas 5 vezes. Não. E aí, nossa, eu ralei demais pra tocar música. Enfim, eu cresci muito por causa dos musicais que a gente fazia, né, as gravações que a gente pôde fazer. Aí depois, em 2014, a gente gravou o segundo álbum da Central, que foi o Majestoso, né? O Majestoso... Tanto o Sem Paredes quanto o Majestoso tiveram muitas músicas minhas gravadas, né? Eu agradeço a igreja lá, porque eu consegui meio que desovar o que eu compunha pra botar pra fora, pra servir pra igreja, assim. Então, a gente gravou e tal. E em 2015 eu comecei a trabalhar, né? Na igreja mesmo. Entrei lá como obreiro e comecei a trabalhar profissionalmente na parte criativa, de produção e tal. E também eu comecei a ajudar muito na parte de organização lá das escalas, dos grupos, enfim. Então foi a fase que eu meio que me profissionalizei. E aí, você perguntou, na verdade, no início, sobre a faculdade. É porque junta muito. Né? Juntou muito. A faculdade eu resolvi fazer na fase que eu vi que lá na Central estava exigindo muito. Então eu entrei na faculdade em 2013. 2013. Eu já tinha 3 anos de Central, então a gente já tinha gravado o disco, já estava caminhando para o segundo disco, então eu falei assim, não, eu quero mergulhar nesse negócio mesmo. Então a faculdade veio com uma necessidade para eu me melhorar como compositor, entendeu? Mas não foi sua primeira opção, né? Quando você estava para prestar vestibular, você estava pensando em fazer já música? Você já queria fazer? Seria a sua primeira opção? É porque assim, eu trabalhava na Central, eu mexia com a música, mas profissionalmente eu trabalhava como professor de ensino religioso, nada a ver, né? Eu falo assim, porque... Não, é porque eu tava pensando em fazer pedagogia, na verdade. Né? Não. Eu tava pensando em fazer pedagogia para me ajudar na parte como professor,
Só que quando eu vi que lá na central... Não, mas eu falo quando a gente estava na escola. Quando você foi decidir fazer o vestibular, você não estava na central ainda. Nossa, mas aí você voltou lá anos atrás, véio, porque aí na escola eu não estava na central, aí eu fiz teologia. Pois é, mas você queria ter feito teologia como primeira opção? É, na época que eu formei na escola, com 17 anos, eu quis fazer teologia, não queria saber de música não. Ah, tá. Essa coisa da música depois veio porque eu, na vida, a música foi me envolvendo, entendeu? Fui vivendo isso tudo lá na Lagoinha, e quando eu fui pra Central, a coisa foi Entendi. tomando uma proporção muito grande, então eu falei, cara, eu vou fazer música porque eu acho que vai servir muito bem pra isso aqui que eu tô... Eu nunca quis ser compositor profissional, viver de música, a coisa foi meio que acontecendo, Uhum. entendeu? Isso é engraçado, inclusive, Mas por que você tá perguntando isso? Não, só pra você contar que não foi sua primeira escolha, a primeira escolha foi teologia, aí depois você pensou em fazer uma segunda faculdade. A minha faculdade de música é a segunda faculdade que eu fiz, né? A primeira foi teologia e a segunda foi... E aí, por conta da minha formação em teologia, eu dava aula de ensino religioso. E aí, depois, quando eu me formei como professor de música, né? Porque eu fiz licenciatura em música, aí eu me profissionalizei mais nessa área da composição, da criatividade e também como professor, né? A minha profissão hoje eu voltei a ser professor de música, né? Mas agora de música. Quando eu conheci o Johnny, né? A gente, na verdade, eu o conheci com o quê? 16 anos? 15 ou 16, mais ou menos, né? A gente tinha no recreio um negócio chamado clubinho, que era, sei lá, quando as pessoas queriam reunir para estudar a Bíblia, orar juntos e tal. Todo recreio tinha, e eu vi ele lá e tal, mas nada de conversar. E aí no final daquele ano, ele me chamou, ele falou assim, olha, eu sei que você canta e tal, você podia fazer uma participação com a gente vai fazer umas apresentações e tal. Eu topei. Então foi meu primeiro contato também com você, foi através da música, né? Exatamente. A gente, nesse tal dessa assembleia que eu falei, no fim do ano, a gente fez umas apresentações lá. Pra todas as turmas, né? Foi super legal. Eu não sei porquê, igual eu falei, no começo me deixavam cantar toda semana. Pra zoar essa cara. E nessa época, né, a gente tinha isso, tipo assim, chamava a gente, falava, vamos lá pra vocês cantarem. Era mesmo. E aí o Johnny então me chamou e tal, a gente meio que começou a conversar e se conheceu por causa da música. Inclusive a gente no nosso casamento a gente cantou a primeira música que a gente cantou juntos, né? Exatamente. E aí então a gente inclusive no ano seguinte, então quando eu fiz de 15 para 16, né, que foi o ano do nosso terceiro ano, foi de 15 para 16 ou 16 para 17? 16 para 17. Então eu te conheci com 16 anos. Eu É. conheci o Johnny com 16 anos, então no outro ano que eu fiz de 16 para 17, que foi o último ano no colégio, né, que era o ano do vestibular e tal, a gente ficou muito amigo, a gente já tinha se encontrado no finalzinho do ano passado, daquele ano passado, né, pra cantar e tal, e a gente formou uma banda também no colégio, né, e na verdade somos amigos até hoje por causa dessa banda. Teve isso também, né, nesse miolo que eu falei da igreja e tal, no terceiro ano no colégio, a gente montou uma banda com a turma que era da nossa sala. Então era eu e ela e uma banda completa, tinha baterista, impressionante. Baixista, Casou, né? Tecladista, vocal, back vocal. E a gente fez uma banda que a gente tocava nos recreios lá no colégio, né? A gente tinha o espaço onde tinha a tal da assembleia que eu falei, na hora do recreio eles liberavam pra gente num dia da semana e a gente fazia uma reunião lá, a gente tocava. E o Johnny era o líder da banda, assim, e aí ele tinha sonhos mais ousados, então a gente começou a tocar também em outras igrejas, mas aí acabou que foi uma fase que eu saí da banda e aí se você quiser falar, você fala. E depois morreu o negócio, né? Até porque cada um tinha um projeto próprio. Assim. Pessoal, vestibular, essas coisas acaba dificultando, né? Mas eu e o Johnny fizemos uma música juntos nesse ano, né? A gente tinha mais ou menos 17 anos, né? A gente um dia, eu nem me lembro, mas um dia ele sentou assim, eu tava meio triste e tal. Ele sentou do meu lado, já querendo dar uma, né? Sempre, né? Sempre tem. Né? E aí a gente acabou fazendo uma música juntos. E a gente até pode depois, né? Depois, não agora.
Eu não acho que é uma música que ficou bonita, mas acho que vale o registro. Eu gosto da música. Depois a gente grava e solta um vídeo aí pra vocês verem a música. Então foi mais ou menos isso, né? E aí então você decidiu se profissionalizar, fez a sua faculdade. Me fala assim, a coisa mais legal que você aprendeu na faculdade, ou então uma virada de chave que aconteceu. Me conta assim. Pra Primeira mim coisa que veio na o cabeça. mais importante na faculdade foi eu ter entendido que a música era uma língua, porque isso mudou minha forma de estudar música, né? Eu estudei, foi o Vygotsky, que é um dos teóricos lá sobre o desenvolvimento cognitivo humano, né? Ele fala muito sobre como que a gente aprende a falar uma língua, né? O português, o inglês. E eu vi que é totalmente o que a gente precisa fazer para estudar música direito, né? Então isso mudou muito a minha forma de lidar com a música, de estudar a música, de compor, e mudou a forma de eu ensinar também, né? Então, hoje, quando eu ensino sobre composição e tal, isso é como se fosse um pilar da minha metodologia, né? Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive. Então, hoje, eu não foco no meu estudo musical e nem ensino música, né? Com foco em técnica ou em teoria, porque isso não faz você ser um músico. O que faz você ser músico é falar música, ou seja, improvisar, né? Ouvir muita música, né? E criar, né? Quando você vai estudar inglês numa escola de inglês, né? Eles vão falar lá sobre o listening, que é escutar, né? Vão falar sobre speaking, que é falar, e sobre o writing, reading, né? Que é tipo assim, você saber escrever e ler, que é exatamente isso, né? Escutar muita música, tocar muita música, criar muita música, é isso que faz a gente crescer musicalmente. Então isso acho que foi o grande achado que eu tive assim dessa fase da faculdade. E você teve algum professor assim que te marcou? Um professor que me marcou foi o Guilherme Nascimento, professor que eu tive na UENG, né? Foi, sei lá, o cara é gênio. E as grandes sacadas que eu tive na faculdade para essa área de composição, ele tinha umas matérias avulsas que ele dava. Na faculdade você tem isso, né? Umas matérias eletivas. E as matérias que ele dava todas eram sobre composição. Então eu fazia, eram umas matérias muito cabeçudas, assim, uma que ele falou, poéticas da criação musical. Então foi uma matéria sobre o lado da retórica. Então como que você conta uma história com o que você cria, né? Então, e aí ele falava de tudo, desde a parte da criação até a parte de como você executa uma música e respeita a história que aquela música está querendo passar. Enfim, então foi esse professor que me marcou, assim, Mas eu tive muito professor legal, o professor que me acompanhou o tempo todo lá, o Matheus, foi meu professor porque na faculdade você tem um professor meio que particular, assim, né? Enfim, também me ajudou muito, a Claudinha, teve muito o Domingos, né? Tive vários que marcou, mas o principal foi o Guilherme. Legal. E você também teve estudos em outras escolas também, né? Assim, antes da faculdade você fez escola de música e tal, né? Fez diferença pra você? Antes de eu ir pra faculdade eu estudei na Pro Music, que era uma das maiores escolas aqui de Belo Horizonte, né? Pois é, fez diferença? Fez muita diferença, com certeza. O tempo que eu estudei. É porque eu não estudei música até os meus 18 anos. Então, tudo que eu sabia, tudo que eu falei que eu vivi na adolescência, era tudo assim, na raça mesmo, Entendi. né? Uhum. Intuitivamente, na prática, ensaiando, porque com ensaio, apresentação, você vai crescendo muito, né? E aí com 18 anos, dos 18 até os 20, 21, eu estudei na Pro Music lá, me formei lá, né? Eu fiz musicalização, estudei guitarra no jazz. Então, não foi um estudo que me ajudou diretamente com a parte de composição, mas me deu os fundamentos de conhecimento musical. Então, tudo que eu aprendi de harmonia, de teoria musical, foi na Pro Music que eu aprendi. Assim. Que legal. Foi o que me levou, inclusive, para a faculdade, porque para você entrar na faculdade, você já tem que ter o conhecimento teórico, né? Então, foi por conta disso que eu consegui passar no vestibular e tudo. E agora, os dias de hoje, né? Assim, o que te fez... porque você estava trabalhando profissionalmente na Central, na igreja, né? E o que te fez sair de lá? O que te fez fazer o que você está fazendo hoje? Assim, no final de 2019, início de 2020, né? Eu falei lá com o meu chefe, o pastor Paulo Mazzoni, né? Um abraço para ele
Não sei, muito dificilmente estará assistindo esse vídeo, né? Mas fica aí o meu agradecimento e tudo, né? Eu resolvi focar no projeto de vida de levar o que eu aprendi sobre composição para outras pessoas, porque acaba com toda essa experiência que eu obtive, né, em todos esses anos, desde lá dos meus 11 anos, que foi quando eu comecei a compor de verdade, né? Tipo, eu vi que com essa experiência toda e com meus estudos, eu aprendi um caminho muito que para mim funciona muito para compor, né? E hoje quando eu componho eu não preciso mais me sentir inspirado para compor. A inspiração vem no processo. Eu costumo sempre dizer isso. Não existe compor sem inspiração. Sem inspiração, porque você na hora que você está compondo, você vai se sentir inspirado. Você vai, intuitivamente vão vir informações no seu cérebro que você já ouviu, que você aprendeu com alguém. Então não tem como você não se inspirar. Mas muitas vezes as pessoas esperam estar inspirados para começar a compor. E isso não é necessário, né? Você pode aprender técnicas e caminhos para isso. Então foi isso que eu aprendi, juntando as peças com todos os meus estudos, né? Porque na ProMusic, na faculdade, eu não tive aula específica de composição, mas a minha experiência nos 10 anos de Central que eu tive, fazendo música por encomenda, fazendo música para musical, até para filme eu fiz música. Não tenham medo mais, não há o que temer. Né? Tudo isso me deu um know-how prático muito legal assim para eu passar adiante. Então aí em 2020 eu resolvi sair do meu trabalho lá, que era o trabalho dos sonhos. Gente, eu trabalhava para tocar todo final de semana, para poder fazer música e para poder gravar. A igreja fez um estúdio maravilhoso lá, né? Então, enfim, eu larguei um lugar muito bom para poder focar nesse projeto, que é o projeto que eu tenho hoje, né? Que é para ensinar pessoas a compor e mais que isso, porque quando você faz música, você está criando um arcabouço para transmitir, na verdade, uma mensagem, né? E eu acho que é isso que é o ponto principal no fim das contas. A música, ela é a maior arma que a gente tem, uma das armas mais poderosas que a gente tem para transmitir mensagens às pessoas. Quando eu falo alguma mensagem para as pessoas assim, só discursando, tem um peso. Agora, quando eu consigo transmitir isso por meio de música, tem outro peso completamente diferente, né? Então, aí eu tô dedicando minha vida agora a isso, né? Então, aos pouquinhos aí vou crescendo, tô trabalhando e tô muito feliz com o que eu tô fazendo. Legal. E você fez até um trabalho, né, com uma escolinha, que foi o que te fez ter uma segurança, né, de criar um método para compor, né? O que me confirmou, né, que eu podia fazer esse projeto foi porque no final de 2019 eu tive que fazer um musicalzinho da escola da Aurora, da minha filha, né? E eles pediram para eu fazer um musical do zero e eu ia ter que fazer tudo. Eu ia ter que compor todas as músicas, ia ter que gravar todos os instrumentos, ia ter que gravar as vozes, ia ter que editar, mixar. Eu falei assim, cara, e eles me chamaram para fazer isso. Eles já tinham me chamado antes, mas quando a gente fechou assim... Tipo, bateu o martelo, né? Bateu o martelo era setembro e o musical ia ser em novembro. E aí eu quase carreguei, mas essa dita cuja que falou assim, não, nem que seja pra você falar com eles que você não deu conta, mas tenta. E aí eu tentei e foi muito legal, assim, todo mundo amou o resultado, né? Foi incrível, a gente assistiu a apresentação, é muito bonitinho. Você vê uma música que foi sendo construída aqui e aí de repente tem uma apresentação de crianças cantando e nossa... E o diferencial desse musical foi que todas as músicas foram feitas pro que eles queriam falar, né? Tipo, então, cada música era um tema específico, isso, né? então isso fez muita diferença pra eles lá, né? Ficou um musical muito feito sob demanda mesmo, né? Então quando eu vi que eu consegui fazer, porque eu não fiz em 2 meses, né? Setembro, outubro, novembro foi a apresentação. Eu tive que compor tudo em setembro, porque aqui em outubro eu tinha que estar finalizando a parada, eu tinha que estar mixando e tal. Então eu tive que compor tudo em setembro. E aí foi muito confirmou pra mim que eu efetivamente tinha uma metodologia assim, bacana pra passar pras pessoas, né? Que dava certo. Então é isso. Gente, esse é o Johnny Cruz. Essa é a história dele, né? Com certeza tem muita coisa que ele deixou de falar e depois a gente pode até voltar em mais vezes, né? Comentar um pouquinho, entrar mais a fundo em algum assunto. Mas essa é a história, né, Johnny? Sua história com a música, como tudo começou. Com a composição, e é isso aí. Né? É isso aí, gente. Deus abençoe vocês e até uma próxima. Até a próxima. Valeu!